Neste capítulo, veremos que os lugares de extração e cultivo de matérias-primas nem sempre ficam próximos dos locais onde são realizadas as transformações pela indústria em novos produtos. Por isso, estudaremos neste capítulo a importância da circulação das matérias-primas e dos produtos para a indústria, e como essas estruturas formam as paisagens, ligando os lugares. Aqui nós temos o ciclo do minério de ferro. Etapa 1 corresponde à extração do minério de ferro. A fase 2, ao seu transporte para a indústria. A fase 3, a transformação da matéria-prima. E a fase 4, ao produto final, que é a barra de ferro. Antes de iniciar, gostaria de explicar o significado de minério, ou seja, que se trata de um mineral, ou conjunto de minerais, rochas, que possuem valor econômico. Falando um pouco sobre a extração e transformação das matérias-primas, você percebeu quantos recursos e trabalhos são necessários para a produção da barra de ferro? Então, como sabemos, nem tudo é produzido próximo ao lugar em que vivemos. Observamos que a circulação dos produtos está presente em todas as fases, desde a extração da matéria-prima até a distribuição das barras de ferro para outras indústrias transformarem em outros produtos ou para lojas realizarem sua venda. Isso demonstra que uma paisagem só tem certa aparência porque sua formação depende dos fenômenos da natureza e do trabalho humano. Ocorre que o trabalho humano só se realiza se existem matérias-primas, ferramentas e outros trabalhadores que as produzam em lugares diferentes. Então, desse modo, uma paisagem se vincula a outra porque, para ser construída, transformada, depende da transformação de outras paisagens simultaneamente. Aqui nós temos a imagem do campo de extração do minério de ferro na Serra dos Carajás, no Pará. Aqui nós temos a paisagem, o lugar. Então, para que o trabalhador ele construa um prédio na cidade, é necessário explorar recursos em outro lugar, construindo outras paisagens no processo sem interrupção. Aqui nós temos na página 27 o caminhão utilizado na mineração, a estrada de ferro do Carajás, a indústria siderúrgica, transformação do minério dentro da indústria e os trabalhadores utilizando barras de ferro na construção civil. Então aqui, o que você acha? A metalúrgica é um ramo de conhecimento da engenharia que estuda a produção de metais, suas ligas e seu uso adequado. No entanto, na história humana, isso é bem recente. O ser humano nem sempre teve o domínio da metalurgia. Se não existisse esse conhecimento e a criação de produtos à base de minério e suas ligas, você poderia imaginar como seria a sua vida? Então aqui você vai estabelecer uma relação sempre chamando atenção para a matéria-prima, que está presente em quase os objetos do seu dia a dia. Página 28. Os tipos de transporte. Conforme você observou, para que as matérias-primas saiam dos locais onde foram extraídas e cheguem nas indústrias onde serão transformadas, e para que os produtos finais sejam levados das indústrias até os pontos onde serão usados, como a barra de ferro na construção civil, precisamos de inúmeros instrumentos que permitam transporte entre esses lugares. Então, esses podem ser tanto de vias de transporte como os meios de comunicação. Essas vias podem ser aéreas, rodoviária, ferroviária, aquaviária ou dutoviária. No transporte ferroviário, o deslocamento de pessoas e mercadorias ocorre por meio de um trem que percorre o trajeto em cima de um conjunto de trilhos. A rodovia, assim como a ferrovia, é uma via de transporte terrestre, cujos veículos, como caminhão, carros, motos e ônibus, deslocam-se por estradas, pavimentadas ou não. No aquaviário, divide-se entre o marítimo e o fluvial. Os meios de transporte, como navios, barcos e canoas, deslocam-se no mar ou nos rios. Aqui nós temos exemplos. Página 29, o transporte aéreo é considerado mais veloz para o transporte de passageiros e mercadorias, porém é o mais caro. Aqui nós temos outro meio de transporte que é o dutoviário, que se realiza por meio de tubos. Nele é comum o transporte de óleo e gás, por isso costumamos chamar oleodutos e gasodutos. Por fim, encontramos os minorodutos, que transportam minérios sólidos, geralmente com o uso de muita água e até mesmo de energia elétrica. Aqui nós temos um exemplo de funcionários trabalhando.
Na página 30, qual é o tipo de transporte mais utilizado por seus colegas de classe em viagens de férias? Represente no gráfico. Bom, é uma atividade para ser feita com base nas respostas dos colegas. Se vocês quiserem fazer com base nas respostas de família, tudo bem. Se não, aguardar para realizar com os colegas. Então, na página 31, vocês podem estar buscando informações em livros didáticos ou sites a respeito do tema proposto a seguir. Número 2, observe no gráfico a seguir o tipo de transporte mais usado para cargas no Brasil. Então, vamos prestar atenção aqui no gráfico. E as perguntas. Letra A. A semelhança entre o tipo de transporte de cargas mais utilizado do Brasil e o utilizado por vocês no dia a dia? Então, uma resposta pessoal. B. Qual é o tipo de transporte mais utilizado para transportar carga no Brasil? C. Quais são as vantagens para quem usa esse transporte? Então, você vai ver quais são as vantagens comparado aos demais transportes. Letra D. Em sua opinião, quais as consequências que o uso desse meio de transporte pode trazer ao meio ambiente? Então, você vai ver as causas, pode causar algumas problemáticas no meio ambiente, como desmatamento, poluição, então você vai estar citando aqui. Letra E. Qual seria a opção mais barata e conservaria mais a natureza para o transporte de cargas? Por quê? Então, você vai ver qual é o transporte que causaria menos impacto. Página 32. Francisco e sua família resolveram conhecer algumas capitais do Brasil, utilizando o transporte rodoviário. Siga as dicas e, observando no mapa, descubra o nome das capitais visitadas. Depois, escolha uma cor para cada percurso e preencha o quadrado da legenda com ela. Feito isso, trace o percurso no mapa com a cor escolhida. Letra A, primeiro percurso. Saíram de Cuiabá, andaram 2 casas para leste e chegaram a Espaço. Letra B, segundo percurso. De Brasília, andaram uma casa ao sul e uma a leste. A família se hospedou em um hotel na área urbana, em uma linda capital, chamada Espaço. Letra D, terceiro percurso. Partiram dessa capital, andaram uma casa ao sul e uma ao oeste, e chegaram a Espaço. Letra D, quarto percurso. Nessa grande cidade permaneceram 3 dias. Depois andaram mais 2 casas ao sul e chegaram a Espaço. Então, aqui, vocês precisam construir uma legenda com símbolos lineares, com as linhas, pois são eles que indicam os fenômenos do espaço que expressam movimento. Então, você vai estar construindo aí uma legenda. No primeiro percurso, segundo percurso, terceiro e quarto. Página 33. Observa o mapa da região sul do Brasil e observa as principais vias de transporte. Número 1, o que o mapa demonstra. Você vai dizer se demonstra os estados, a capital, cidades, se tem rios, se não tem, se tem represas, se tem rodovias, se tem ferrovias. Número 2. Lê as frases abaixo e assinala V para verdadeiro ou F para falso. Página 34. Observe as imagens a seguir. Feito isso, converse sobre os problemas ambientais representados. Então, tem os problemas ambientais aí. E escreva no espaço respectivo a via de transporte e qual o impacto que sua construção ou seu uso podem causar. Então, lembrando que a construção de todas as vias de transporte gera impactos ambientais, como alteração, assoreamento de nascentes e de cursos de água, causa de desmatamento também, alteração da dinâmica das áreas de preservação permanente, perdas de conectividade em áreas de proteção ambiental, grandes cortes no solo, para produzir os dutos que estão podem causar erosões no solo, pode causar derramamento de óleo em rios e lagos, entre outros problemas, sem contar com a poluição nos meios de transporte. Então, na letra A, na rodovia, o que causou. Na letra B aqui também, o que causou aqui a rodovia. E na hidrovia, o que causou. Número 4, você vai circular as fotos que ilustram os problemas mais encontrados nos lugares em que você vive. Página 35.
Responda as questões. Qual é a origem da principal matéria-prima destacada no capítulo de abertura? Você vai ver qual é a origem da matéria-prima. B. Cite os tipos de trabalho envolvidos desde a extração do minério até a transformação da barra de ferro. Número 2, você vai responder os espaços com palavras de estudo do capítulo. Letra A, uma paisagem se vincula a outra para que seja transformada depende das alterações que ocorrem, espaço. B, as vias e os meios de transporte são fundamentais para que haja espaço e os produtos cheguem às indústrias até nós. Letra C, os diferentes tipos de transporte que podemos encontrar são, então você vai escrever os tipos de transporte. Letra D, um lugar só se conecta com outros lugares porque existem as espaço. Você vai falar das vias. Letra E, o tipo de transporte de carga de mercadorias menos usado no Brasil é então, tipo de carga menos usado. Letra F, a construção de rodovias gera problemas ambientais, tais como, então você vai escrever alguns problemas ambientais que geram. Na atividade da plataforma, número 1, explique sobre metalurgia. 2, como é o transporte ferroviário. 3, como é o transporte aquaviário e como é o transporte aéreo.